Olá, olá, meus queridos, que Deus os abençoe grandemente, né, neste dia e que mais uma vez essa palavra, que vai ser uma breve palavra, possa tocar forte ao teu coração. Bom, hoje eu quero falar algo com vocês que tem me incomodado bastante em nosso meio, nós que somos cristãos, que pelo menos dizemos que cremos em Cristo, né? E assim, eu tenho visto hoje no Facebook, eu tenho visto em todos os cantos que você vai todas as redes sociais, você tem visto pessoas comentando sobre a atitude de uma empresa de perfumes, né, de cosméticos, por ter colocado uma determinada pessoa como figura daquela empresa. E eu vejo assim as pessoas criticando, as pessoas falando, as pessoas com muita ira até por conta disso, mas eu vim aqui nessa hora te falar uma coisa que talvez você não vai compreender, tá? Mas é algo muito sério e chega a ser até polêmico de tão sério que é. Mas eu gostaria que você guardasse aí no seu coraçãozinho, você que um dia professou a sua fé e disse ser um cristão e colocou Jesus como centro da sua vida. Eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Você nunca vai mudar este mundo. Nunca vai mudar este mundo. E você não deve lutar contra as pessoas deste mundo. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Eu não entendo a postura de alguns filhos de Deus de usarem as redes sociais e ficarem falando e ficarem protestando. Eu não consigo entender. Porque Jesus, ele nos mostra com muita graça e com muita sabedoria que o evangelho é pregado sobre um reino que não é o reino a se viver nessa terra. E por postura de muitos crentes, de muitos filhos de Deus, o evangelho tem sido motivo de escândalo e de escárnio. Porque as pessoas não se controlam e querem que o governo esteja sobre essa terra. Eu vou lhe explicar com muita clareza. Judas caminhava com Jesus. Ok. Judas era um dos discípulos do mestre. E Judas, caminhando com Jesus, ele não conseguia compreender a mensagem de Jesus. Ele não conseguia compreender, porque Jesus dizia a Judas constantemente, né, e dizia àqueles discípulos que o reino não era um reino terreno, mas era um reino celestial. Mas o que foi que ocorreu? Judas, ele queria em seu coração, em seu entendimento, que Jesus tomasse posse do reino em Israel, literalmente, que ele fosse rei, que ele destruísse todos aqueles homens romanos, né, que haviam tomado conta dos hebreus, né, dos judeus, e ele queria que houvesse uma guerra e que aquilo tudo acabasse. Pedro também não compreendia, Judas não compreendia, Pedro não compreendia. Pedro uma vez pegou uma moeda e falou: como podemos pagar imposto a César? E Jesus diz a ele: o que é que tem aí nessa moeda? Que rosto tem aí? Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Bom, por que eu estou dizendo isso? Igreja do Senhor, se você puder me ouvir nesta hora, eu vou ficar muito grata, porque o que eu estou falando para você não é um conto de carochinha, mas é a realidade. João, ele diz que o mundo jaz no maligno. Ele diz o seguinte, que não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso não é do mundo, mas isso não é de Deus e sim do mundo. E o mundo passa e com ele todas as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu vou te falar uma coisa, eu quero que você guarde no seu coração. O mundo não precisa estar ouvindo tantas palavras, sabe, de condenação, porque ele já está condenado mesmo. Ou você acha que as redes de cosméticos, todo o comércio deste mundo é de Deus? Não, é do mundo, é desta vida. E quando eu falo do mundo, não estou dizendo que é do diabo, não, estou dizendo que é desta vida. E a Bíblia diz que este mundo, esta vida, este século é passageiro. Então, você vai guerrear com coisas que estão acontecendo no presente século, você vai descabelar e não vai conseguir nada, porque a tua guerra não é contra carne nem sangue. Ao invés de ir para as redes sociais, falar, chame seus irmãos. Chame os irmãos que você conhece. Entre em oração. Chore pelas pessoas. Chore por aqueles que estão no engano. Chore por aqueles que venderam a sua alma a Satanás. Chore pela China, que agora não podem mais nem agradecer a Deus por um benefício. Ô igreja, desperta. Me dói a alma. Quando eu falo isso, me dói a alma. Dá uma angústia, porque eu me lembro de um evangelho na minha infância
que era um evangelho que na época havia as cortinas de ferro. E eu me lembro de nossa igreja, o nosso pastor, que era chamado Pastor Michele, levantando a igreja em clamor, todos de joelho, orando pela cortina de ferro, orando para que o Senhor quebrasse aqueles muros, e de fato ocorreu, e hoje existe uma liberdade de se pregar o evangelho por lá. Mas antes, tanto padres quanto pastores morriam. Se você quiser, procure o livro aí, o filme tem aí no YouTube, Torturado por Amor a Cristo. Você vai aprender muito. Então, eu quero te dizer, igreja do Senhor, como eu gostaria que muitos crentes ouvissem o que eu estou dizendo agora. Eu vejo a igreja incomodada com as coisas desse mundo, como se ela pertencesse a esse mundo. Incomodada com os governos, incomodada com tudo, como se a estadia dela fosse aqui. Oh, mas não é, queridos. Começa pela morte, que é um fato, que todos nós morreremos. Existe uma eternidade. Jesus, ele diz bem claro, eu não vim preparar um lugar aqui. O meu reino não é deste mundo. Jesus tentou dizer isso a Pedro. Jesus tentou dizer isso a Judas. Jesus disse, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Então o mundo jaz no maligno mesmo. Você vai ver muito disso. Mas você não deve ficar condenando, amaldiçoando o comércio tal, amaldiçoando o comércio tal. Pare com isso. Pare com isso. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Vá orar. Entregue a Deus a sua oração. E clame por essas pessoas que estão algemadas e mortas no pecado. Porque esse é o propósito de Deus, a salvação do homem. Enquanto você está incomodado que fulano aprovou aborto, que tal fez isso, em nome de Jesus, clame, conserte sua vida e busque ao Senhor. A salvação é individual. Você não vai prestar conta de nação, disso, daquilo, você vai prestar conta de você. Mas se você também não orar por eles, você prestará conta da sua intercessão. Faça o que Deus te mandou fazer. A Deus pertence o justo juízo e a nós pertence o amor, a graça e uma pregação genuína do Evangelho. Pregue a salvação. Pregue a salvação. E deixe bem claro, vai continuar o mundo dessa forma e eu tenho uma notícia bem triste para dar para você. Vai piorar. Porque tá vindo aí Apocalipse, tá vindo aí as profecias. O anticristo logo vai aparecer. E aí? Você vai para as redes sociais dizer o anticristo não pode aparecer? Impossível. Porque toda a profecia de Deus se cumprirá. Então levante-se, clame, santifique sua vida, se reúna com seus irmãos e busque o avivamento. E Deus vai salvar muitas almas através de você, em nome de Jesus. Amém? Dura palavra, mas vinda do coração de Papai do Céu. Deus abençoe vocês.